Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Nós já começamos o nosso culto. Estamos adorando o Senhor e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós não somos crente para viver de festas. Na verdade, a nossa vida, ela tem as festas, tem a alegria, mas ela tem também as crises. E quem sair deste caminho está perdido. Vida de salvo em Jesus não só é uma vida de vitória. Existe as lutas, existe os revés, existe crise. Não só passamos nós, como passaram os grandes instrumentos de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus, pessoas que tiveram vida com Deus, intimidade com Deus, mas o mundo sempre houve crise. E estava esta semana meditando sobre o mundo que nós estamos vivendo. É um mundo que nós só ouvimos todos os dias crise e crises e crises. Mas no meio da crise nós aprendemos muito com a palavra de Deus. Os que examinam a palavra, os que lerem a palavra, os que estudam a palavra e os que procuram viver a palavra. Aos que andam procurando livro de autoajuda, esses não têm resposta para dar, porque tudo é balela. Mas a palavra de Deus, ela é o livro completo. Não tem um livro que nos ajude mais do que a Bíblia. Só entra em desespero quem não examinam a Bíblia, quem não estudam a Bíblia, quem não observam o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina como sair de uma crise. E nós temos homens e mulheres de Deus que são exemplo para cada um de nós, quando passamos por grandes crises. E essa história de dizer que povo de Deus, mulher de Deus, homem de Deus não passa crise é porque não estudam a Bíblia. Essa história de dizer que a nossa vida tem que ser uma vida de abundância, uma vida de sucesso, uma vida de vitória, também é balela. Isso é para quem estuda livros de autoajuda. Mas nós salvos, a Bíblia para nós é o suficiente. Ela nos preenche todos os dias quando lemos, e às vezes lemos o texto várias vezes, e aquele mesmo texto, Deus nos dá uma palavra, Deus nos alimenta, o Espírito de Deus nos desperta a entender e a compreender o que Deus está falando conosco. Deus está nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando a graça, e quando lemos a Bíblia e meditamos naquilo que estamos lendo, nós só temos força para nos, em meio à crise, nos fortalecer e entendermos que no meio dela Deus tem sempre uma saída. Deus nunca abandonou os seus filhos. Deus nunca deixou o seu povo sozinho. Em meio ao deserto, em meio à crise, em meio às lutas, Deus sempre tem uma saída. É só abrirmos a Bíblia para entendermos o que é que Deus está falando. Nós temos que termos uma vida de oração, uma vida
de leitura e meditação da palavra de Deus. E uma vida contínua de oração. Não é só orarmos quando estamos na crise, não é só orarmos quando estamos passando por um grande revés. A nossa vida tem que ser uma vida de oração. E nós não precisamos de maneira nenhuma de procurarmos alguém para nos ensinarmos a orar, porque não há ninguém melhor que o Senhor Jesus para nos ensinar. E Ele nos ensinou como deveríamos orar. E o primeiro passo da oração é termos coração aquebrantado, é entendermos que nós precisamos perdoar, e perdoar não significa esquecer, porque esquecer é uma doença, é amnésia e outros tipos de nome que dão, e Deus jamais vai colocar em nós enfermidade nenhuma, porque o nosso Deus quer que nós tenhamos saúde e vida e vigor. Ele quer que a gente aprenda a perdoar, e a perdoar significa a gente lembrar-se, mas quando lembramos das feridas que nos foi feita, nós temos condição de não sentirmos dores, porque na realidade nós perdoamos e fomos perdoados pelo Senhor. Quem perdoa entende o que é ser perdoado. Então, quando a luta chega, quando os revés chegam, quando a crise aperta, a gente precisamos aprender com a palavra de Deus. A Bíblia é um livro completo. A Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia nos ajuda. A Bíblia nos fortalece. A Bíblia nos enriquece. A Bíblia engrandece o nome do autor da Bíblia. Não dos escritores da Bíblia, mas do autor da Bíblia, aquele que inspirou os homens a escreverem a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Queira os homens ou não queira, a Bíblia nos fortalece, nos enriquece. A Bíblia é o suficiente para nós. A Bíblia está se cumprindo nos nossos dias em que estamos vivendo. A Bíblia nos ensina a ser homens e mulheres de Deus. A Bíblia nos ensina o caminho que devemos andar. A Bíblia nos ensina a ser pastor. A Bíblia nos ensina a ser pregador. A Bíblia nos ensina a ser, de fato, verdadeiros crentes. A Bíblia nos ensina a dar testemunho como salvo. A Bíblia nos ensina a dar testemunho como verdadeiros pastores chamados, vocacionados por Deus. A Bíblia nos ensina a estar no lugar em que nós somos chamados para estar. A Bíblia nos chamou e nos chama para sermos servos. A Bíblia nunca chamou nem a mim, nem a você para ser estrela. Todos que se colocam no lugar de estrela e quer brilhar e aparecer sem que Deus o chamou, esse cai e se apaga. Mas aqueles a quem Deus chamou, a quem Deus vocacionou, não precisa de brilhar, precisa de trilhar no caminho que a Bíblia nos ensina. A Bíblia é a palavra de Deus. Queira os homens, não queira os homens. A minha opinião, as minhas atitudes, a minha fala não resolve, não convence a ninguém. Mas a palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha. Vamos ministrar
a palavra de Deus para todos aqueles que ouçam a palavra possam converter-se dos seus maus caminhos. Por isto, aquele que é ministro da palavra de Deus, ele não só deve ensinar, como ele deve aplicar a palavra para si mesmo, porque quem ministra a palavra, estuda para ensinar aos outros, ele morre espiritualmente, ele morre moralmente, ele morre fisicamente. Logo, é bom que entenda que a palavra de Deus, ela é soberana, ela não muda, ela é infalível. Abra a sua Bíblia no livro de Ruth. Eu quero, aos irmãos que não são tão familiar, não maneja bem a palavra, não tem dificuldade, Ruth fica depois do livro de Juízes. Nós estamos estudando a palavra do Senhor. Quero falar esta tarde de 3 homens e 3 mulheres, de uma grande crise para uma grande vitória. Não existe crise sem uma grande vitória. Não existe uma grande luta sem uma grande vitória. Não existe uma grande vitória para uma pequena luta. Não. Toda a dificuldade que passamos, precisamos aprender a confiar em Deus. Costumo sempre falar que nós não devemos nos curvar a ninguém, a homem nenhum, a ser humano nenhum. Nos curvaremos diante do Senhor e o Senhor advogará a nossa causa e nos garante sucesso e nos garante vitória ao seu tempo determinado. Não quando nós queremos, não quando nós achamos e determinamos, porque na verdade os ensinamentos de determinações são ensinamento antibíblico. Quem determina, quem dá a ordem, quem faz, quem manda e quem é o Senhor dos exércitos. Ele dá todas as ordens e tudo acontece. Diante desse texto que nós vamos mastigar por um pouquinho de tempo, eu quero dizer aos irmãos que nós vamos falar de Ruth e vamos falar da principal personagem que é aqui Noemi. Nós vamos e já começamos a dizer aos irmãos que houve uma crise e esta mulher que era tão íntegra, tão fiel, tão determinada, tão vitoriosa com seu esposo e com seus 2 filhos, pois houve uma crise em Belém, houve uma fome, houve uma grande crise. Eu já começo a dizer a você que me ouve, para que desesperar-se quando estamos em crise? Quando nós passamos em crise, não é porque somos desviados ou deixamos de confiar no Senhor. Nós estamos em um planeta que ele está passando por uma crise. A crise, ela é global. Ela é uma crise financeira, mas ela é uma crise também epidêmica. Ela é uma crise que estamos em uma verdadeira pandemia que estamos vivendo, assustador. Até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos poupado, mas o Senhor tem dado livramento, vitória, sucesso aos seus santos. Os irmãos que fazem parte do grupo da oração ouviram o testemunho que a irmã Julieta, nossa amiga da igreja, também mostrou a foto de sua mãe na situação que estava, como saiu e que está bem. Uma mulher com 97 anos, passou por uma crise, que esta enfermidade que está aí, e o Senhor lhe deu vitória, lhe deu saúde,
e estão todos bem, e a toda a família foi contaminada, mas nós estamos falando de uma mulher de 97 anos, nós não estamos falando de alguém de 20 anos, nós estamos falando de alguém de 97 anos, caminho dos 98, daqui a pouco, 100 anos, se assim o Senhor o permitir. O Senhor poupou e deu vitória, o Senhor assim quis, o Senhor atendeu às orações, o Senhor respondeu, porque o Senhor quis responder, porque também tivemos tantos outros pedidos de oração e o Senhor não quis responder às orações, quis fazer o que Ele quis fazer, que era guardar aqueles a quem o Senhor guardou. Esta semana falei para um pastor, eu não conheço pessoas que perdeu mais amigos do que eu nesta pandemia, pessoas que eu convivi, pessoas que eu vivi, pessoas bem perto de mim, pessoas que falaram comigo numa semana e na outra estava contaminado e na outra já estava na eternidade. Eu perdi muita gente querida bem perto de mim. Claro que perdi pessoas que não foram por causa disso, simplesmente dormiram e fechou os olhos, respirou e acordou na eternidade, como a irmã Maria José está com o Senhor. Eu disse, é um privilégio para quem Deus, falei até ontem com um pastor amigo, que é prazeroso alguém encostar a cabeça, respirar e acordar na eternidade. Deus fez isso antes da pandemia tomar conta do nosso país. Respirou e descansou no Senhor. Mas outros foram contar, mas era também uma mulher já de uma idade bem avançada, e o Senhor assim o quis. Mas também perdemos amigos, perdemos pessoas com 20 anos, os irmãos viram um jovem com 21 anos, esta semana um outro jovem salvo, crente na pessoa bendita de Jesus, de 37 anos. Então, pessoas novas que estão partindo e indo embora. E não foi falta de oração, não, nós estamos orando. Cuidado com os fanatismos religiosos, com a aparência de pessoas de fé e de confiança em Deus, mas que não têm nem fé e nem confiança em Deus, porém trazendo escândalo para o Evangelho. Quando um pastor abre o templo e põe crentes, mais de 100 pessoas, e estão lá dentro do santuário, sem máscara, sem nada, sem álcool, aliás, fora de total padrão, e dizendo que a lei de Deus ele está completamente errado, porque lei de Deus é o próprio Deus e a sua palavra que está em nossas mãos. E nas nossas mãos está a Bíblia, que nos ensina a ser pastores equilibrados, de bom senso, que devemos ensinar ao nosso povo que nós não estamos em nenhuma férias, nenhum resort, nós estamos passando por uma pandemia, cuja pandemia o Senhor permite para falar aos homens e a todas as autoridades do planeta Terra que quem é de fato é Ele que está sentado num trono inabalável, um Deus que está falando com a sua igreja, um Deus que está falando com a liderança da sua igreja, que nós possamos abrir os nossos olhos bem abertos, tomarmos posições que precisamos tomar, posições de verdadeiros homens de Deus e não instrumentos de escândalo, que é o que nós estamos vivendo, e a vergonha e a tristeza que a igreja está passando, que nós estamos vivendo. Cada um aprenda com a palavra de Deus, porque não estamos brincando com isso. Então, crise nós passamos, lutas nós passamos, revés nós passamos. Vamos ler a palavra de Deus para entendermos um pouco mais. Houve uma crise em Belém, uma grande fome, e Noemi, com seu marido e seus 2 filhos, saíram para uma
um outro lugar, um outro país, uma outra cidade que não havia crise. Ora, lógico, nós procuramos lugares para nos refugiar, e isto está escrito em toda a Bíblia. Quando houve fome, e na época de Jacó, correram para o Egito, porque era o Egito que tinha, os irmãos sabem de toda a história, estamos falando de crise, até Jacó vir com sua família e tal, e etc. Mas assim fez Noemi com o seu marido, e saíram, porque o seu marido tomou esta atitude. Lá chegando, seus filhos, casados com duas mulheres de garra, de luta, santas, fiéis, mulheres dos seus filhos, e ali, mesmo saindo de uma crise, mas ela entrou em outra crise. Ela sai de uma crise de fome e vai procurar um lugar para onde tenha abastância de alimento, e etc, 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 mas não impediu que viesse ali uma crise de enfermidade, cuja enfermidade matou seu marido, seu primeiro filho e o segundo filho. Logo, de uma viúva parte mais duas viúvas, e agora é uma casa de 3 viúvas. Mas na terra em que Noemi havia saído, que era a sua terra, Belém, casa de pão, mas casa de pão também passa por crise. Tendo saído para buscar refúgio em outro lugar, a crise lá estava. Eu aprendi uma coisa, que vá para onde você quiser ir, é um direito que você tem de buscar, mas se Deus resolveu testar e provar a você, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser classe média, classe barralé, classe alta, seja lá o que for. Se Deus resolveu testar a sua fé, Deus vai testar. A melhor coisa, o meu conselho eu lhe dou: esteja na presença do Senhor, porque está na presença do Senhor se tem força para vencer todas as crises que vier até a nós. Não reclame das crises, aprenda com a crise, porque com ela você vai se fortalecendo. Quem tem ouvido, ouça. Quem muito reclama não obtém muitas vitórias. Um pastor me ligou e me fez algumas perguntas de coisas que eu não gosto de discutir, os irmãos já sabem qual é o assunto, e eu não gosto porque eu não faço parte da COJA e de nenhuma que aí está. Eu faço parte do céu e fui chamado para ser pregador do Evangelho e comentar o que diz a palavra de Deus. Eu não fui chamado para comentar, nem defender a ninguém, nem levantar bandeira de ninguém, nem confiar em homens. Nossa confiança e a confiança da igreja deve estar no Senhor Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Então Noemi, após ficar viúva e perder seus 2 filhos, ela toma uma atitude muito grande, e ela chama suas 2 noras e dá um conselho às suas noras, porque essas 2 noras, diante da lei, era propriedade de Noemi, no qual essas 2 noras tinham que servir a Noemi até os seus anos de vida, até a morte de Noemi. Mas Noemi é uma mulher sábia, ela é uma mulher santa, é uma mulher de um coração bondoso, caridoso. Chama suas noras e dá a elas liberdade delas serem livres, não é, para procurar a viver a sua vida. E Noemi diz para as suas noras que elas são livres para saírem e viver a vida delas e casar com quem elas quisessem casar. Porém, uma das suas noras, Orfa, ela ouviu Noemi, recebeu a bênção de Noemi e seguiu a sua vida, e a história de Orfa apaga-se ali naquele
tão espaço de tempo. Com que você deve e o que tem a ver com isso? Há pessoas que entram na história e logo o seu nome se apaga e vai embora, passam como cometa. Assim são pastores, assim são pregadores, assim são pessoas que fazem força para aparecer e quererem serem alguma coisa, ou grande, ou brilhar. Eles passam na vida aqui nesta terra como cometa. E não só Eofa não, tem muitas pessoas que passaram como cometa e desapareceram. Mas há pessoas que Deus chama e eles entendem o chamado, se firmam em Deus, se escondem em Deus como verdadeiro homem e mulheres de Deus, que se esconde dentro da inteira e completa vontade de Deus e não precisa jamais querer brilhar ou querer aparecer, porque se Deus quer que você apareça, você vai aparecer em todo tempo colocado pelo Senhor para você brilhar com aquilo que o Senhor tem. E quando o Senhor dá, você retribui a honra, a glória e o louvor ao Senhor, você brilhará com a palavra do Senhor em sua vida. Agora, quando você pega a palavra do Senhor e quer a glória para você brilhar, você e aparecer você vai brilhar, vai aparecer, mas como um cometa. A história e a vida termina feia, horrorosa e desaparece da história. Mas aqueles que marcham nos passos do Senhor, atendendo à direção de Deus, é como Noemi e Ruth. Por isso, abra os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus e aplicá-la em sua vida. Estude a palavra para aplicar ela em você. Não estude a palavra para aplicar nos outros quando você não vive o que você ensina. Pois não viver o que você ensina, não viver, é sinal de derrota e muita gente está indo à ruína e não é Deus que colocou-lo à ruína. É ele mesmo que estudou a palavra, que preparou-se na palavra, aplicou aos outros, mas não aplicou para si. E aí Deus não se curva a homens nenhum que toma tal caminho. Este é um assunto para outro dia que eu estiver bem inspirado e misturado com ira santa. Mas hoje eu estou muito suave e tão em paz com Deus, e Deus nos visita. Em plena crise, Deus fala ainda à terra. Que pena que muitos crentes saíram da oração e da meditação da palavra e de uma vida contínua de oração e querem ouvir Deus quando eles não oram. E essa história de alguém estar na rua e dizer, Deus acabou de falar agora comigo e me deu o versículo tal, tudo mentira, tudo conversa. Deus não anda assim falando com os homens da terra. Deus fala em quem vive em constante oração. E quem vive em constante oração tem seriedade, compromisso com a palavra, e o Senhor vai lhe escondendo e lhe ajudando cada passo que ele está dando. Por isto, o meu convite esta tarde é: saia deste poço de tristeza e dê um mergulho agora nesta poderosa palavra de Deus, no capítulo 3 de Ruth. É porque eu estou muito empolgado com Noemi. Capítulo 3, versículo 1, disse assim Noemi. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que seja feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cuja serva estivesse, um dos nossos parentes? Primeiro, deixa eu falar um pouco aqui do versículo 3, do versículo 1. Noemi chama Ruth, porque Ruth tinha dito para Noemi, quando Noemi deu a liberdade a elas, Orfa foi embora, mas Noemi disse, não, o teu povo é o meu povo, a tua terra é a minha terra, o teu Deus é o meu Deus, onde
dorme tu, dormirei eu. Onde você estiver, estarei eu. Eu não vou te deixar, eu estarei contigo. Ruth tomou o melhor caminho. Não abriu mão. Agora eu estava meditando. O que fez Ruth tomar uma atitude dessa? Primeiro, ela também é uma mulher bondosa. Ela é uma mulher caridosa. Ela é uma mulher tão bondosa que não pensou em si, mas pensou em sua sogra Noemi, que já era uma mulher de idade avançada, que estava saindo de uma terra que não era sua, da terra da sua dor, da terra do seu sofrimento, e estava voltando para a terra de Belém, que já estava em situação melhor, e ela não queria complicar a situação de suas noras, e agora estava dando a liberdade a elas, mas elas não... Uma aceitou, mas Ruth não aceitou deixar Noemi ir sozinha. O que me chama a atenção em Ruth é eu ver a qualidade que esta mulher tem. Ela poderia ter pensado, não, eu sou uma mulher nova, posso refazer a minha vida, arrumar alguém, casar e ter filho e viver a vida que eu posso viver, e eu não vou seguir essa velha cansada, viúva que não tem nada para me oferecer. Ela não abriu mão, ela ouviu o conselho que Noemi lhe deu e ela disse, não, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde você vai viver, viverei eu. Aonde você morrer, morrerei eu. Ela não abriu mão de si, ela não pensou em si, ela pensou nos outros. O mal de muitos pastores e de muitos pregadores, nos dias atuais e de muitos crentes, nos dias atuais que nós estamos vivendo, é que não pensa no povo, é que não orienta o povo. É que está olhando para si, é eu que tenho que ser, é eu que tenho que aparecer, é eu que tenho que ser abençoado, os outros que se virem. Não, nós não fomos chamados para isso. Desde o começo da pandemia que eu estou aqui orientando ao povo, e isto não é falta de amor e de carinho com os irmãos, não, eu queria que os irmãos estivessem aqui, porém o momento não dá permissão para nós. A situação é crítica e cada dia que se passa, mas nós estamos vendo os sinais de crítico, muito crítico para nós, mas estamos orando e cuidando e tomando as providências que devemos tomar para o dia chegar, e logo vai chegar em que nós estaremos juntos, estudando a palavra do Senhor, nos santificando e aguardando a vinda do Senhor. Eu desejo os irmãos vivos e com saúde, do que ver os irmãos dentro de caixão. Não, esse não é o meu desejo, porque os irmãos sabem o equilíbrio que tem o vosso pastor. Também não sei se daqui até lá estarei vivo, estou nas mãos do Senhor, e não, mas não vamos pensar nisso, sim, pensar sim, estamos preparados sim, para a volta de Jesus, mas estamos preparados para a hora em que o Senhor mandar nos chamar. Eu disse até para um pastor que me fez algumas perguntas, eu disse, olha irmão, eu nem ando preocupado com isso e nem me envolvo com confusão de quem quer que seja. Cada um que procure se santificar, porque cada um, diz a Bíblia, que prestarão conta de si mesmo a Deus. Eu preciso estar preparado para o arrebatamento, mas preciso estar preparado para a volta de Jesus. Quem tiver suas confusões, quem tiver suas intrigas, que se arranje para lá com quem brigou e com quem se contendeu, porque eu preciso estar preparado para a volta de Jesus. E Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força. Quem quiser faça força para alcançar os céus. Aprenda com Ruth e Noemi. Ruth disse, aonde tu for, ireis eu. Aonde morrer, morrerei eu. A teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Coisa linda. Ela se convenceu e converteu-se ao Deus a quem Noemi servia.
faço uma pergunta a todos vocês que me ouvem: a que Deus você está servindo? Porque quem está servindo a Deus não está envolvido com essas coisas daqui. Pelo contrário, sabe que o nosso Deus é Deus provedor em plena crise para nos dar vitória. Ruth não sabia, não conhecia o Deus de Noemi, nem sabia que caminho o Deus de Noemi estava traçando para Ruth. Que caminho glorioso! Então Noemi chama Ruth, dá um conselho a Ruth. Por quê? Porque naquela época que vivia Noemi, Ruth e seus 2 filhos e a Orfa, quando um filho de Noemi morresse, então outro filho poderia casar com aquela viúva e ela teria filho daquele irmão que havia morrido do cunhado. É uma lei. Então aquele filho que nascesse era herdeiro dos bens e ele cuidaria da viúva. Porém, aqui morreu os 2 filhos de Ruth e de Noemi e elas ficaram viúvas. Porém, a lei dizia que se houvesse alguém, um parente chegado, teria o mesmo direito de casar com aquela viúva e ela teria e cuidaria dela e ela teria os direitos que a lei lhe dava. Porém, também, se aquele outro filho, se fosse o caso de ter a família, ter um filho, e ele não quisesse casar com aquela viúva, então ela iria para a porta da cidade, que era onde as autoridades estavam, então seria chamado aquele cidadão, e ele diria que não queria, então aquela viúva abaixava-se, soltava as suas sandálias dos seus pés, e ele era conhecido como homem sem sandália, ou pé no chão, que era uma vergonha, porque era um homem que rejeitou a não dormir, não deitar-se com uma mulher. Seria humilhante para ele naquele tempo. Observe, ela abaixava e tirava as suas sandálias dos pés. Então, era uma humilhação para ele se não aceitasse. Fique ligado nisso aqui, porque tem tudo a ver com esse texto bíblico aqui. Mas não foi o caso de Noemi. Eu só estou lembrando aos irmãos que havia esta lei, mas Noemi não tem filhos mais. Então ela oferece dar liberdade às suas noras, e dando a liberdade às suas noras, uma aceitou e recebeu a bênção e foi embora, abençoada por Noemi. Com certeza foi feliz, mas não entrou mais na história tão linda e tão bíblica que tomou a atitude desta mulher chamada Ruth. Ela disse: eu não te abro mão de você. Deixa eu dizer uma coisa para você: a mão que abre-se para abençoar é uma mão, e a outra mão está aberta para receber. Ninguém pode receber sem primeiro dar. Ninguém pode abençoar sem que não seja abençoado. Se você é abençoado, você abençoa, mas a outra mão está aberta para receber também. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nunca espere receber a bênção de Deus por aquele canal que você está pensando que vai receber. Muitas vezes fecham uma porta para você, mas Deus tem outras portas muito mais abençoadas. Por isso, nunca feche a mão para abençoar. Principalmente quem Deus reservou e quem serve a Deus com alegria, quem tem intimidade com Deus, quem tem negócio com Deus, quem na verdade é de Deus, quem tem compromisso não é crente. Eu estou falando quem tem compromisso com a palavra de Deus, quem tem temor a Deus, é isso que quem tem vida com Deus, é disso que eu estou falando, porque crente tem crente até em pé de pinhão.
Quem tem ouvido, ouça. Então, Noemi chamou Ruth e ela foi. Quando ela chegou em sua cidade, todo mundo, chegou Noemi. Ela diz, não me chame de Noemi, me chame de Mara. Mara, por quê? Mulher amarga, porque ela tinha tudo e perdeu. Ela perdeu seu marido e perdeu seus 2 filhos. Esta mulher passou por uma crise muito grande, a crise da fome que havia em Belém. Fugiu para outra cidade para escapar com seu marido e seus 2 filhos. Quando chega lá, fugiu da fome, mas não pôde. Escapou da fome, mas não escapou da morte. A morte chegou, levou. Esta mulher está amargurada, esta mulher está ferida, esta mulher está abatida, mas mesmo abatido, mas não desanimado. Angustiado, mas não aflito totalmente. Não. Temos tudo um pouco, mas firme, confiante que temos um Deus que muda a nossa história. Deus conhece os seus fiéis e em meio às nossas lutas e os nossos revés, nós estamos firmes em Deus. Eu estou alegre, apesar de estar enlutado. Acho que ninguém passou por tantos lutos. Não, ninguém não. Muita gente passou, porque pai perderam filho, filho perderam pai, pai perderam filho, filhos perderam pai, mulheres perderam marido e perderam filhos. É muita dor e só sabe isso quem está passando. Mas eu também amo, parece que não, mas eu amo. E porque eu amo, eu estou dizendo, perdi muitos amigos, muitos irmãos em Cristo Jesus, amigos chegados, pessoas chegadas, foram embora para o céu, não é brincadeira, apesar de ter também pessoas partido, não do vírus que aí está, mas de outras enfermidades, tal qual a irmã Vitória em Maceió, Alagoas, que passou para o Senhor esta semana, e foi muito triste saber que partiu uma pessoa de Deus, uma pessoa que trabalha para Deus, que fazia um trabalho bonito para o Senhor e partiu para o céu. Outro amigo também partiu para o céu, uma pessoa santa, direita, digna, honesta, que faz um lindo trabalho. Visitei, tive no trabalho, eu digo, esse trabalha, esse não quer aparecer, esse não quer brilhar, nunca brilhou, nem rede social, nem nada, mas fez um mega trabalho lindo. E eu perguntei, eu digo, meu Deus, é um homem que trabalhou, que fez, e o Senhor os levou de outra enfermidade, não do vírus, mas de outra enfermidade, e assim, e a gente vai ficando triste, enlutado. Alguém me disse, o senhor não está sorrindo tanto. Eu digo, como eu posso sorrir se o meu país está em luto, se o meu estado está em luto, se a minha cidade onde moro, aqui em Brasília, nós estamos em luto, todos os dias morte, gente morrendo, gente adoecendo, gente ficando contaminado. Eu não posso estar rindo nem brincando, não há espaço para isto. Eu não posso estar politicando. Estamos vivendo em uma pandemia. Eu tenho que estar observando a palavra de Deus, me alimentando dela e podendo alimentar a outros. Glória ao nome do Senhor. Eu estou vivendo isto, e é isto que estamos passando, mas não desanimado. Estamos confiantes que isto vai passar e que nós vamos vencer. Os santos, o Senhor está. Eu até falei uma palavra essa semana para um pastor. Eu digo, triste sim, a terra em luto, a terra em tristeza, a terra em angústia, a terra está com medo. Quando eu falo a terra, eu estou falando dos homens. Só os loucos e destemperados é que não estão, que estão dizendo que estão com muita fé, mas que não são fé. Na verdade, nós estamos vivendo neste grande conflito. Porém, o céu sempre foi glorioso, belo, lindo e maravilhoso. Os céus, porque a Bíblia me mostra o que é o céu. E eu disse esta semana ao Senhor, o céu está mais alegre, o céu
cada dia mais alegre, mais feliz, mais rico, mais abundante, porque o Senhor está levando os seus santos para a eternidade. E eu estou vendo muitos crentes brigando, disputando, pecando, prostituindo-se, etc, e etc, e etc. É uma briga, é um ódio, é uma revolta, é não sei o que, é uma questão, é isso, é aquilo. E eu digo, que céu essa gente está indo? Então, olhando para a Bíblia, eu estou me brindando-me para não me envolver com os tais. Quem quiser brigar, quem quiser se odiar, quem quiser se rasgar, quem quiser se profanar, que se profane, mas eu estou procurando fazer o que a Bíblia diz: quem for santo, santifique-se mais, quem for sujo, suje-se mais ainda. E Jesus disse: o reino é tomado à força, e ele próprio disse que não está escrito isto na Bíblia, não abrir e fechar de olhos. Paulo disse: o ecoar da trombeta de Deus vai acontecer, o estrondo da volta de Jesus é tão grande e será tão rápido que é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda de Jesus. Precisamos estar preparados. E quando eu vejo pastores brigando, contendendo, acusando, empurrando, derrubando, marchando, pulando, eu mando, eu posso, eu faço, eu digo: Jesus vai vir, você vai ficar. É hora de estarmos em alerta. Então Noemi chamou Ruth e deu a ela um conselho. Após chegar na cidade, e tinha lá um homem chamado Boaz. Boaz era um parente chegado de Noemi. Noemi é uma mulher que procurou trabalhar, conhecer os seus direitos. Ruth não sabia, mas Noemi conhecia a lei que havia no seu estado, no meio do seu povo. Ela conhece a lei, ela procura conhecer os seus direitos. Nós devemos conhecer os direitos e os deveres nossos. E Noemi é uma mulher conselheira, é uma mulher segura. Ela viu o que Ruth fez por ela, e Deus não deixa quem faz um bem por qualquer um. Foi Jesus que disse: quem dá um copo d'água a um dos meus pequeninos não fica sem a recompensa. Quem tem ouvido, ouça. Quem semeou vai colher. Glória a Deus. Semeou, que tipo de semeadura? Noemi pode estar angustiada, pode estar triste, pode estar enlutada pelo marido e pelo filho, mas e pelos seus filhos, não deixou de ser uma mulher firme e conselheira. Quem é você que está me ouvindo? Você é uma conselheira ou uma contendeira? Você é uma sogra que acolhe ou uma sogra que espalha? Você é uma sogra que ama ou que odeia? Sogra ou sogro? Quem é você? Para sermos homens de Deus e mulher de Deus, não quer dizer uma palavra bonita que se ministra ou uma oração bonita que faz. Nós somos conhecidos como homens de Deus e como mulheres de Deus pelo nosso comportamento. Quem é você? Receba a palavra de Deus nessa tarde. Noemi aconselha Ruth, verso 2. Ora, não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse? É Boaz que está na companhia das servas? Um dos nossos parentes? Ela está dizendo, Noemi está dizendo para Ruth, ele é um dos nossos parentes. Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Sim. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. É a verdade. Ela está dando aqui um aconselhamento a Ruth. Primeiro, ela diz para Ruth que Boaz é um dos seus parentes. Ela conhece, Noemi conhece a lei. Noemi quer o bem de Ruth. Por quê? Porque Ruth estendeu as mãos para abençoar Noemi quando disse: eu não te deixo, eu vou com você, porque
Ruth sabia o que era a dor de um luto. Ruth sabia o que era amar de verdade. E Noemi não estava perdendo uma pessoa como um marido, como Ruth perdeu. Não, Ruth sabe que Noemi, além de ter perdido o marido, Noemi estava só com mais duas dores, que foi perder os seus 2 queridos filhos. Ruth diz: eu não abro mão de você, Noemi, eu vou com você para o que der e vier. Você está fazendo isso? Tem gente que quer orar e quer que Deus já abençoe ele amanhã. Para você ser o que você deseja, é preciso você entender e compreender a inteira e completa vontade de Deus. Não se tem vitória e bênção de Deus na vida com um coração rancoroso que não se perdoa, que não se desce, não se humilha. Só se tem vitória quem desce, quem se humilha. E Ruth é um exemplo para a nossa vida. Aqui ela se humilhou, sim, porque ela disse: Noemi, aonde você for, minha sogra, eu vou. A tua terra é a minha terra, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde tu viver, eu vou viver. Aonde tu morrer, morrerei eu. E Deus ouviu verdade e sinceridade em Ruth. Ouvindo tudo isso, Noemi, quando chegou lá, Noemi sabia, conhecia a lei do seu povo, da sua terra, e ela diz a Ruth: olha, Ruth, aonde está Boaz? Boaz é um parente bem chegado, agora vá você a ele, e quando você for a ele, primeiro você se banhe, ponha o seu melhor vestido, se unja, esteja toda perfumada. E quando lá você chegar, veja bem o que orienta Noemi. Toda vitória de Deus na sua vida tem um ensinamento na Bíblia. Você não precisa procurar resposta em outro lugar, porque a Bíblia nos dá resposta para todas as perguntas que nós precisamos. A primeira coisa, ela disse: se banhe. Tome um banho. Isso aqui nós podemos aplicar, meus amados irmãos, é que Noemi está dizendo a ela: banhar-se é limpar-se, é deixar tudo para trás. O que passou, passou. Deixe toda a viuvez, esqueça toda a amargura, todo o sofrimento do passado. Limpe-se agora, tome um banho. Jogue e deixa o passado para trás, porque há uma vida nova que Deus está traçando para você. Há um novo caminho para você. Há uma nova história para você que espera em Deus. Não fique mastigando o passado. Não fique se alimentando de amargura. Não se alimente de tristeza. Não, lembre-se do que você passou. Não se alimente disso. Há pessoas que dizem: eu perdoo, mas toda conversa, todo assunto, está sempre lembrando do que disseram, sempre lembrando do que fez. Como eu posso dizer que perdoei alguém se eu estou sempre falando do que a pessoa fez, do que fez, que me feriu? Irmão, se eu fosse parar para ficar pensando no que fizeram comigo, no que me feriram, tanta coisa que fizeram comigo, eu não vivia. Eu ia viver de cabeça baixa, angustiado. O Espírito de Deus não encontraria lugar, porque só encontraria em mim amargura, tristeza. E tem gente que ama ser chamado de coitadinho, de misericordioso. Não, as tristezas passaram, quem fizeram fez, está perdoado. Eu me lembro, porque não sou débil mental, eu me lembro do que fez. E lembrar-se é para quê? Para a gente aprender com a palavra a perdoar. Agora, quando eu vejo a pessoa que me feriu, eu não sinto dor, porque eu perdoei. E quem perdoa não esquece mais
mas não sente mais a dor chamada na linguagem de hoje mágoa. Porque tem pessoas que quando olham, e quando foi isso? Faz 30 anos, não perdoou, não perdoou, não perdoou. E como é que você diz que vai morar no céu? Porque no céu não entra quem não perdoa. No céu só entra perdoado. E se Jesus me perdoou, eu tenho por obrigação de perdoar, sim, e encontrar quem me feriu, sim, e falar com quem me feriu, sim, e perdoar, sim, e abraçar, sim, e amar, sim, senão não entra no céu. Quem tem ouvido, ouça. Esse é o papel do cristão. Então Noemi disse: toma um banho, e depois de banhar-se, unge-te. Unção traz alegria, unção traz gozo, unção exala o verdadeiro perfume que Deus quer dar para cada um de nós. A gente sentir, coisa gostosa é a gente chegar em um jardim onde as flores exalam o seu perfume, que não existe perfume mais belo, mais gostoso do que os perfumes das flores. Não são perfumes tem perfumes maravilhosos que os homens criam, fazem através das flores, dos elementos naturais aqui. Eles fazem, são perfumes maravilhosos, só que tem uma coisa: nenhum dos melhores perfumes, nem os melhores perfumes franceses tem aroma mais belo do que das flores natural, porque aquele perfume foi o próprio Deus que criou e deu as flores para nós exalarmos. E Ruth diz: banha-te, unge-te e veste o teu melhor vestido, vestido de festa, vestido de casamento. Casamento é caminho de vitória. Que vestimenta você está vestido nesta tarde? O vestido da amargura, o vestido do luto ou o vestido da festa? Veste-te nesta tarde com a melhor veste, a veste da vitória. Seja você, pela fé, vestido de vestes vitoriosas em Cristo Jesus. Não de vestes de reclamação. É só o que tem na vida de muita gente, reclamando: ai, 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 ai. Quando alguém, eu sou muito cauteloso, Deus tem me dado sabedoria, porque o diabo gosta muito de colocar na boca das pessoas palavras que você não disse, que é para você se envolver na confusão e na contenda. E eu digo a você, seja muito vigilante. Jesus está voltando e nós estamos caminhando para o céu. Não me curvo, minha meditação é na palavra. E quando alguém vem me tratar de alguma confusão, eu digo: não quero saber, não me envolvo, porque a Bíblia diz: cada um vai e se conserte com o seu irmão, se quiser chegar no céu. Hoje, logo cedinho da manhã, eu já dei esta mensagem para alguém. Alguém me ligou de muito longe e me fez pergunta e me falou. Eu digo: olha, eu não me envolvo com essas coisas, e se você está envolvido com isto, se converta, vá, peça perdão. Eu não pequei, isso é um problema seu e da outra pessoa. Você vá, porque a Bíblia diz assim: vai a ele, se teu irmão tem alguma coisa, vai a ele, te conserta com ele, senão não vai para o céu. É só isso que eu tenho a dizer. Não vai para o céu. Vou, pastor Ló, vai nada, a Bíblia. O senhor é dono do céu? Não, mas não é eu que estou dizendo. É o dono do céu que está dizendo. Está na sua palavra, e a sua palavra aqui nesta terra, ela é soberana. Eu não estou pregando a palavra imitando a pregador nenhum. Eu sou isto aqui mesmo. Eu estudo a palavra desta forma, com todos os irmãos, aonde eu chego. Não estou aqui brilhando, querendo aparecer nem ser estrela, porque não me interessa ser famoso nas redes sociais e ir para o inferno, como muitos estão indo. Eu quero continuar sendo o que sou, para alcançar os céus e apresentar esta igreja que eu dirijo a Jesus lá na glória, para entregar e dizer a ele: está aqui o rebanho que o Senhor me deu, ensinei, apliquei a palavra. Quem recebeu a palavra que ensinei e apliquei na minha vida, alcançou o céu e está aqui. Só ficaram mesmo lá os filhos da perdição, que não quiseram obedecer a tua palavra. Mas obedecer a palavra de Deus não é peso, é glorioso. Verso 3. No 4. No 4.
Quando ele repousar, disse Noemi, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés. Quando chegar, deitará ele e você descobrirá o pé dele. Lembra-se da sandália? Amém. Da lei que dizia que se ela tirasse a sandália do pé, o homem era desonrado e tal, e rejeitasse e tal. Mas um conselho bonito que Noemi deu aqui é: disse, você vai se deitar, mas não se dê a conhecer ao homem. Isso quer dizer, não se entregue a ele como mulher. Sabe por quê? Porque mulher de respeito se dá ao respeito. Homem de respeito se dá ao respeito. Homem de Deus se dá ao respeito. Homem de Deus não traz escândalo. Homem de Deus é outro assunto. É um tema que eu vou trazer aqui, que eu já estou preparando. Aí o pau vai cantar. Mas hoje eu estou muito doce. Então ela disse, não se entregue a ele. Você chegando lá, quando ele deitar, você descobrirá os pés do Boaz. Boaz era muito rico. Que mais? E te deitarás. E ele te dirá o que deves fazer. E ele vai dizer o que você deve fazer. Noemi é uma conselheira. Quando eu olho para Noemi, eu comparo Noemi com Abigail. Mulher de Deus tem que ser conselheira, principalmente as de idade. A Bíblia diz que as mulheres de idade dão conselho às mulheres mais novas. Hoje está uma bagunça que é as mesmas de idade que não se dá o respeito. Mas a Bíblia diz que é a de idade que dá conselho à mais nova. Aqui, Noemi é um exemplo de conselheira. Você é? Você é conselheira ou é contendeira? Ou cria confusão no meio da família? Porque há muita família hoje debaixo de confusão, não é por causa de, não é porque quem é o mais velho que deveria trazer a paz, a comunhão para a família, traz confusão. É a sogra brigando com a nora, é a nora brigando com a sogra, e uma é serpente, a outra é serpente, e a gente não sabe quem é a mais venenosa serpente. E a confusão, e tem delas que não bastante disso, ainda leva a confusão de casa para que o pastor resolva o problema, e pastor nenhum pode resolver problemas de sogra, nem de nora, e nem de sogra. A Bíblia manda viver em comunhão, em amor, em harmonia, e aí depende de cada um renunciar a si mesmo para ter paz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse tempo de pandemia não é o tempo da destruição de casamento e separação, e muitos estão usando como desculpa. Não, é porque estão se descobrindo na verdade quem é quem. Quem tem ouvido, ouça. Então, Noemi disse, ele te dirá o que você tem que fazer. Vamos ouvir Boaz? Sim. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Aí Ruth responde para Noemi, tudo quanto você, minha sogra. Deixa eu me colocar no lugar de Ruth. Ruth disse assim, tudo, minha sogra, que você disser, o conselho que você está me dando, eu vou fazer. Ela não acusou a sogra, ela não gritou com a sogra em tempo nenhum, ela não viveu em pé de guerra com a sogra, ela tinha respeito pela idade da sogra, pela vida da sogra, e a sogra respeitava a Ruth como filha. Nora, mas tratava como filha. O grande mal que nós estamos vivendo nos dias atuais é que nem nora respeita a sogra e nem sogra respeita a nora. Uma esculhamba, a outra fala a palavra mais terrível do que terrível, e quem tem Deus na vida não xinga.
Vou falar um dia sobre isso também. Mas nesse dia eu vou vir irado logo de casa, porque assim aí eu tenho mais, aí eu me inspiro. Mas hoje eu não quero falar disso, não. Eu quero falar desse amor de Ruth com Noemi, de Noemi como Ruth. Tudo que você me disser, minha sogra, eu farei. O que mais? Verso 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra havia ordenado. Então Ruth falou que fazia tudo que a sogra tinha dito, e então ela foi para a eira, e quando chegou lá fez tudo ao contrário que Noemi tinha dito, fez tudo que ela quis fazer, porque ela é dona de si mesmo, e ela que é a jovem, a bonitona, e a fortuna, e que essa velha depende de mim para sobreviver, eu vou viver a minha vida e fazer o que eu quero. Não. A Bíblia diz que ela foi para a eira e fez conforme tudo que Noemi havia lhe dito. Tudo. Então, meus queridos, aqui está uma base, um princípio. Para termos vitória, para termos sucesso, precisamos aprender a obedecer e fazermos tudo que a Bíblia nos manda. Eu preciso ter até cuidado para eu não ficar irado, porque essa mensagem é muito bonita e eu não quero entrar no outro caminho, eu quero ficar neste caminho aqui. A vara de Deus é para outro dia. Verso 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés. E lhe descobriu os pés. E se deitou. E deitou-se. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Ele assustou-se. Lembra da história que eu falei lá dos pés, lá da lei? Que se não quisesse, tirava, descobria os seus pés, seria um homem de pés no chão. Tem tudo a ver, tem uma ligação. Aí ele assusta-se com que tem uma mulher ali nos seus pés. Aí, o que é que ele diz? Assustou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse 9, verso 9. Tem pessoas em casa que eu preciso estar sempre lembrando dos versículos. E, irmãos, pastor Léo, diga o número e vai devagar, é porque eu me empolgo muito. Sim, verso 9. Disse ele. Quem és tu? Ela respondeu. Ela está fazendo tudo que Noemi lhe orientou. Sou Ruth, tua serva. Estenda a tua capa sobre a tua serva. Isso chama-se proteção, compromisso. O que mais? Porque tu és resgatador. Ela está dizendo, tu vai me resgatar. Tu és resgatador. O que mais? Disse ele. Bendito seja tu, do Senhor. Ele aceitou ela. Bendito sejas tu. Do Senhor, minha filha, melhor fizestes a tua última benevolência que a primeira. Melhor fizeste, olha ele sem saber, melhor fizeste a tua benevolência do que a primeira. Quem lê Bíblia anda em vitória. No momento da crise, o Deus dos céus estende as mãos para abençoar. Repete este versículo, isso é romântico. Esta tarde é uma tarde romântica. Aleluia. Disse ele, bendito seja tu, do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência, e a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobre ou quer rico. Não fosse, volte, diga, não foste após jovens, sim, quer pobres, quer rico. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Não tenha receios. Tudo quanto dissestes, eu te farei.
pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ele está dizendo, vou casar com você sim, e não precisa se preocupar, porque toda a cidade vai saber. Ele está dizendo, não se preocupe que eu não vou te desprezar. Toda a cidade vai saber que você é mulher virtuosa. Ei, Deus quer que você seja mulher virtuosa. Toda a cidade vai saber o que Deus traçou para mim, para você, que o inferno queira ou não queira, toda a cidade vai saber, os céus e o inferno, que Deus foi e é com você. Você não precisa fazer muito, basta obedecer a palavra de Deus. Obedeça, sirva a Deus com alegria, porque o Deus a quem nós servimos é Deus provedor e não precisamos de mendigar absolutamente nada. Deus nos traça caminho para nós trilharmos por Ele. Deus levanta pessoas para socorrer você. Deus abre porta para você. Não tenha medo. O que Deus te deu, o que Deus está te dando, está seguro pelas mãos de Deus. Se você entende isso e sabe que está servindo a Deus, não tema, porque o Deus de Ruth, o Deus de Noemi, é o Deus a quem nós servimos, é o Deus da palavra em que estou ministrando. Se estamos servindo a Deus e se a Deus fazemos contínua oração. Alguém me perguntou, e Deus não está cansado de me ouvir a oração? Eu deixo de bobagem. E Deus não é a hora, Deus lá vai se cansar. Pelo contrário, Deus tem prazer de ouvir oração de quem ora. Essa semana eu estou muito corrido, não sei, se eu puder eu volto, se eu não puder, depende, que a gente trabalha muito. Eu preciso trabalhar, eu preciso e tenho trabalhado. Glória a Jesus por isto, glória a Jesus por isto, glória a Jesus. Mas eu quero depois mostrar a irmãos, porque eu preparei 3 esqueletos. Eu digo, a mensagem que Deus me der nesta tarde, ministrarei, porque vou estudando, e a gente vai lendo e vai lendo, vai meditando e meditando, e o Senhor vai ali, a gente fica guardando, porque a mensagem que Deus inspirar, e foi esta que Deus inspirou para nesta tarde, mostrar aos irmãos a grandeza do Deus a quem nós servimos. Parei aqui uma palavra de oração. Por quê? Porque tem muita gente dizendo que precisamos, eu tenho um livro não sei de quem, que é o livro da oração, tenho um livro não sei das quantas. Irmão, a oração é uma coisa de intimidade. Quem ora não precisa de livro de seu ninguém. Eu não preciso aprender a orar, eu preciso de ler Bíblia e ir para a presença de Jesus, porque cada um tem a sua oração do seu jeito, da sua maneira de falar com Deus, e é esta maneira que você tem, simples e sua, de falar com Deus. Fale com Deus do seu jeito, mas fale com verdade. Diga a Deus quem você de fato é, e Deus se entende e ouve, tem prazer de atender as orações. Nós temos homens que fazem orações na Bíblia maravilhosa. Agora era dele, eu preciso fazer a minha. E oração é intimidade do homem e da mulher com Deus. Aprenda a orar de manhã, à tarde e à noite. E quando nós oramos de manhã, à tarde e à noite, nós temos descanso e temos tranquilidade. E não há espaço nem para murmurar e nem para falar mal de seu ninguém, porque nós temos uma vida aquebrantada diante do Senhor e temos respostas de Deus das nossas orações, porque a nossa intimidade dele conosco. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou
Versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador. Olha que ele diz para ela, é muito verdade que eu sou o resgatador. É verdade, é o seu nome. O que mais? Mas ainda outro resgatador há mais chegado que eu. Mas ainda há outros resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite. Fica aqui esta noite. E será pela manhã. Sim. E se ele te quiser resgatar, bem, está. Olha aqui. Que te resgate. Espera aí, meu amado. Segure aí o versículo 13. Eu ainda estou me adaptando, irmão, porque eu fiz exame da vista e estou com óculos novos. E o versículo 13. Fica-te aqui esta noite. Ele está convidando ela para ficar esta noite. E ele é um homem temente e respeitoso. E ele diz assim, porque há outros resgatadores na minha frente. Porém, amanhã, se esses resgatadores não te quiser, te rejeitar, porém ele está dizendo que ele assume a responsabilidade. Veja bem, ela não se entregou a ele não, de forma nenhuma. Ele está seguindo a lei. Existem outros resgatadores mais chegados do que eu. Mas, porém, fique aí tranquila, tenha tranquilidade, porque se lhe rejeitarem, porém eu não vou te rejeitar. Lembra-se que eu falei lá atrás, quando a lei diz que se aquele rejeitasse, ela se abaixaria e tiraria a sandália e ele saía pé no chão, aquele seria conhecido na cidade como o homem que não queria e tal e etc. Aqui a lei está sendo aplicada. Boaz não atropela a lei. Ele é um homem temente. Ele é um resgatador que sabe a sua responsabilidade. O homem tem que saber a sua responsabilidade. O homem de Deus tem que ser honrado, como a Bíblia diz. Ele tem que ter uma vida de honra, uma vida de respeito. Ele tem que ter uma vida de testemunho, modelo a ser seguido. Daqui para frente, os irmãos me aguardem. Que mais? Mas eu acho bonita essa história. Boaz diz, fique aqui esta noite. E será que pela manhã? Esse é o versículo 13. E será que pela manhã? Se ele te quiser resgatar. Se ele quiser te resgatar. Bem está. Como? Bem está. Bem está. Que te resgate. Que te resgate. Eu não vou fazer, eu estou já traduzindo, eu não vou fazer questão. Porém, se não lhe apraz resgatar-te. Porém, se não te resgatarem. Eu farei. Tão certo como vive o Senhor. Ele está jurando diante do Senhor. Tão certo como vive o Senhor. Isso é muito sério. Tem tanta gente nos altares, tem tantos pastores que nos altares confessaram uma coisa e depois... É para outro assunto bíblico que eu preciso falar e mostrar na Bíblia. Que a Bíblia diz o que eu não posso dizer. Agora, o que a Bíblia diz, eu posso dizer. Quem tem ouvido, ouça. Tão certo como vive o Senhor, Ele está dizendo, eu te respeitei, eu te respeito, respeito a lei. Agora, se eles te rejeitar, tão certo como vive o Senhor, eu... te resgatarei e farei. 14. Deita-te aqui até amanhã. Sim. 14. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés. Sim. Até pela manhã. Ficou deitada aos seus pés até o amanhecer. E levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro. Lembra-se que Noemi, eu tenho que explicar porque você está em casa, meus irmãos, queria que vocês estivessem aqui, e os irmãos de outros lugares que também me acompanham, queria que estivessem aqui, como não estão aqui, mas estão me ouvindo, então eu estou explicando como sempre ministrei aqui na igreja, com rede social ou sem rede social, sempre preguei
com muito prazer e com muita alegria, não é agora. Disto nem me engrandece, nem me diminui. O que a certeza eu tenho é que o meu nome está escrito no livro da vida e eu vou para o céu. O que eu estou vendo aqui, o que dá para a gente ver aqui, é que Boaz é respeitador e que Noemi deu um conselho certo a Ruth, e Ruth está seguindo os conselhos quando Noemi diz: e você vai fazer, Ruth, tudo que Boaz lhe disser, o que ele lhe disser, o que ele lhe orientar. Isso está no versículo 14. No 2, no versículo 2, repete o versículo 2. Noemi, então disse Noemi no versículo 1. Disse-lhe Noemi, a sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar? É Noemi que está ajeitando aqui este casamento, buscando, porque podia, na época podia, hoje não. Verso 2. Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Sim. Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Ele vai estar lá, verso 3. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, Sim. e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem. Não te dê a conhecer ao homem. Que mais? Até que tenha acabado de comer e beber. Sim. Quando ele repousar, Sim. notarás o lugar que se deita, Sim. e então chegarás e lhe descobrirá os pés. E te deitarás, e ele te dirá Sim. o que deves fazer. E ele te dirá o que deves fazer. O que foi que ele disse quando quando ele se assustou? Ele perguntou quem era ela. Ela disse que ela era Ruth, e que ele era o resgatador, e ele diz para ela que ele é o resgatador, mas antes dele ser o mais aproximado, tem outros. Se outros não rejeitassem, não quisessem ela, porque havia muitos que rejeitavam, ele diz: porém eu vou te assumir. No versículo 13, quando ele diz: diante do Senhor, vive o Senhor. Ele está jurando sobre o nome do Senhor, que seria o resgatador de Ruth, e não deixaria Ruth envergonhada, não abandonaria Ruth, porque ele jurou diante do Senhor. Um homem que é um homem, que serve a Deus com alegria, tem senso de responsabilidade com outra. Imagine você, Deus conosco. Deus cuida de mim e de você. Verso 14. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés, Sim. até pela manhã. Sim. E levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro. E levantou-se antes que se conhecesse um ao outro. Porque ele disse: não se sabia que veio mulher à eira? Disse mais: dai-me o manto que tens sobre ti, e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às suas costas. Então entrou ela na cidade. Em chegada à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas? Filha Noemi queria saber o que tinha acontecido, porque ela estava com o manto e estava levando alimento, abundância. Chegou na casa de Noemi. Noemi não vai mais sentir falta absolutamente de nada, porque é uma conselheira, não é uma contendeira. É aquela que tem prazer de abençoar a outros. É aquela mulher que não amaldiçoa, mas abençoa. É uma mulher grata. O ser humano, quando ele é grato, a bênção de Deus repousa sobre a vida dele. Quem tem ouvido, ouça. A palavra de Deus é rica para nós. Verso 16. Como tem passado as coisas? Como tem passado as coisas? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Sim. E disse ainda: destas 6 medidas de cevada, mas deu e me disse: não voltes
para a tua sogra sem nada. Então, olha a bênção que que Ruth está recebendo e se estende a Noemi. É impossível, irmãos, quem abre a mão para dar, a outra está aberta para receber. É impossível ficar sem a recompensa. Deus não deixa sem recompensa. Eu sou testemunha de milagre, testemunha viva. Não sei como explicar, mas Deus tem sido sim provedor, porque mão aberta e a outra aberta para receber. Não faça isso porque eu estou falando, faça do íntimo do seu coração. Olha o que eu acho bonito quando Boaz diz assim: não volte para sua sogra sem nada, para Noemi sem nada. Isso ele está dizendo, leve a bênção para ela também. Por que Noemi está recebendo a bênção? Porque estendeu as mãos para abençoar a Ruth. E deixa eu dizer uma coisa, antes de Noemi estender as mãos para abençoar a Ruth, Noemi foi abençoada por Ruth, quando Ruth disse: eu não te deixo, aonde você for eu vou, teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus, a tua terra é minha terra, aonde tu morrer, morrerei eu. Isso é amor verdadeiro, não é amor de palavra, é amor sacrificial. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, isto é amor. Ela amou a sua sogra e sua sogra lhe amou. Noemi com certeza pensou, meditou: eu não posso deixar esta menina assim, eu não tenho mais filho para oferecer a ela como marido, mas eu posso fazer alguma coisa, eu conheço a lei e eu vou aplicar a lei aqui. Volta para Noemi, eu gosto dessa palavra, não volte para Noemi sem nada. Leve o quê? Leu 17 e o 18. Disse ainda, estas 6 medidas de cevada, sim, ele, mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Não volte sem nada. Quem então mais? Lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Noemi continua sendo profetisa, mulher que sabe falar, mulher que tem peito, mulher que tem caráter, mulher que pode falar o que pode falar. Quem tem ouvido, ouça o que a palavra de Deus diz para você na tarde deste dia. Foi abençoada Noemi e foi abençoada Ruth, em nome do Senhor dos Exércitos. Meus amados irmãos, Deus os abençoe, que o Senhor conceda a cada lar, a cada casa, a cada esposa, a cada sogra, a cada nora. Não gosto quando vejo algumas piadas sobre sogras, porque a Bíblia fala de muitas sogras que foram bênção na vida de suas noras. Também vice-versa, de noras que foram bênção na vida da sua sogra. E aqui está uma verdadeira nora e uma verdadeira sogra, mesmo porque a nora é o que a sogra tem que ser. A sogra é e a nora é o que a sogra é. Quando as duas se enfrentam, é porque são duas cobras. Essa aqui é a verdade. Mas eu vou voltar para minha casa suavemente por esta mensagem tão gloriosa. Mostrei aqui aos irmãos o que é uma vida unida, uma vida de paz, uma vida de sucesso, uma vida de vitória depois de uma grande crise. Com isso eu quero encerrar dizendo: não há crise que nós não possamos enfrentá-la e passar e vencê-la e sermos vitoriosos. Nós venceremos. A nossa vida é o que nós vivemos dentro da nossa casa. Se você vive dentro da sua casa, falando mal dos outros, traçando mal, planejando mal, e etc, meus pêsames, você vai ser isso sempre e você nunca vai ter
paz, nunca vai ter sossego. Eu conheço pessoas que elas não têm paz, nem em casa, em lugar nenhum. Amigos não têm de verdade. Tem amigos por interesse, mas amigo de verdade não tem. E às vezes eu não tenho muitos amigos. Olha, eu não tenho muitos, mas eu tenho bons amigos, e ai de mim se eu não tivesse amigos, porque só estou aqui por causa de amigos. E o principal é Jesus, é o meu Jesus, o meu Salvador, amigo mais chegado que o irmão, o amigo dos amigos, Jesus. Agora, nós nesta terra não vivemos sem amigos, nós vivemos com amigos. E quando eu conheço pessoas que sabem fazer amizade, mas na medida que eles fazem a amizade, eles, com a facilidade que têm de fazer amizade, eles também fecham a porta, eles destroem a amizade. E assim sai fechando portas e portas e portas, e as portas se fecham, e depois vai querer orar e pedir a Deus que abra a porta quando ele fechou as portas. Porque ele conhece o amanhã e o depois da manhã. A gente não conhecemos nem o agora. Entenda e compreenda o Deus a quem nós servimos. Entrarei nesse detalhe e muitas vezes os irmãos vão me ouvirem ministrando a palavra aqui e trazendo para os irmãos a doce, gloriosa, perfeita, inerrante, poderosa palavra de Deus na nossa vida. Palavra fiel, verdadeira, justa e santa. Amo a Bíblia. Amo a Jesus. Eu disse para um pastor, numa madrugada, eu disse, eu amo a Jesus e louvo a Deus, porque ele disse, mas a gente sabe e vê isto, porque eu não amo a Jesus porque eu quero dizer que amo. Eu amo porque eu amo, eu não sou falso. E a verdadeira palavra de quem diz, e a gente discerne quando olha dentro dos olhos de quem está falando. Tem gente que mente descaradamente, e a gente olha nos olhos e sabe que tem um espírito chamado espírito maligno, espírito das trevas, que está lá dentro dele, que ele está mentindo. Mas quem anda com a verdade pode dizer sim. E eu digo aos irmãos, eu amo a Jesus. E se eu não amasse, o que me faz viver e sobreviver é o amor que eu tenho por Jesus. Porque ele me amar, isso eu já sei e não precisa questionar. Você dizer Jesus me ama, isso não precisa. Porque eu já sei que ele te ama e a Bíblia diz que ele ama. Agora eu quero saber, e de você para ele, como é que fica? Porque eu estou falando de minha parte para ele. Eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus porque ele me amou primeiro. Eu amo a Jesus porque ele cuida de mim. Eu amo a Jesus porque ele tem poupado minha vida. Eu amo a Jesus porque eu sinto, eu vejo, eu observo os livramentos que tem me dado o Senhor. E o cuidado que ele tem tido comigo. E eu faço uma pergunta a você. Quem é Jesus na sua vida? Como você tem preservado ele? Como é que você está dentro de sua casa com ele? Não é quando você faz aí seus negócios e põe no ar, não. Eu estou perguntando você e ele dentro de casa. Qual é a sua oração contínua com ele? Em silêncio Deus está para muita gente, mas louva a Deus porque não tem feito silêncio, pelo menos para mim, não tem e não tem faltado. É muito bom você dizer que ama a Ele e de repente você está, não digo desligado, mas está ali, que não está naquela oração, mas está na presença dele. Eu vou mostrar essa palavra, presença dele, o que significa. E de repente você ouviu uma voz, que você sabe que não é voz humana, e Deus dizer para você que te ama, e aquela voz vir em direção a você, e dizer que te ama, e porque te ama, está fazendo isto. Isto é comunhão e oração contínua. Meu conselho a todos vocês é, leiam a Bíblia
leiam a Bíblia, ore e ore e ore e ore, porque vai crescer em você um amor tão grande para com Jesus, amado das nossas almas, amante do meu coração. Ele vai aparecer a você, porque o salmista disse assim, eu gosto dessa expressão do salmista, ele disse, amo ao Senhor, porque Ele me ouviu. Dokana sudelo brecandara sudilácia. Querido da minha alma, nesta ramassuribiquinderrécia, nesta tarde eu te agradeço, rubicamassurbiquinderrécia, pelo poder desta palavra que emana do teu coração ao meu coração, o que aprendemos a tua palavra e porque tem nos chamado para servir, para servir a ti com alegria e estar envolvido contigo, Senhor. Te agradecemos pela chamada, pelo traçado, pela caminhada, pela vocação que nos desse, Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Prepara-nos para o dia glorioso da tua vinda, para o arrebatamento da Igreja Santa do Senhor, comprada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Aguardamos a tua vinda. Ó Senhor, prepara-nos para o dia em que quiser nos chamarmos para a tua glória, que precisamos estarmos preparados. Protege-nos e guarda-nos nos dias tão difíceis, nos dias, Senhor, de lamento, de dor, de perca, de aflição. Visite agora os lares, a família enlutada, Senhor. Põe a tua mão para fortalecê-los na fé, na graça, na esperança e na força do teu poder. Tenha misericórdias dos infectados. Põe a tua mão para curar a todos que pediram, fizeram seus pedidos no grupo da oração, Senhor. Por favor, se compadeça de todos os pedidos, socorre, atende, protege e guarda para a glória do teu nome. Senhor, visite a cada um dos teus filhos, cure, porque nós queremos ver os testemunhos das curas divinas, porque divina só pode vir de ti. Guarde a nossa entrada e a nossa saída. Livra-nos do mal, Senhor, e nos protege. Guia a nossa nação, dá livramento, protege as autoridades que dirigem esta nação, Senhor. A todos, tome todas as providências em que se faz necessária. Abençoa cada pastor, a cada igreja, a cada irmão, a cada crente, na pessoa bendita do teu Filho Jesus. Visite, Senhor, agora as autoridades do Ministério da Saúde, Senhor, a todos os médicos, enfermeiros, auxiliares, cientistas, Senhor. Abençoe a todos aqueles em segurança dos hospitais. Abençoe aqueles, Senhor, que fazem a limpeza, aqueles que levam a comida, o alimento. Só tu pode guardar, livrar e proteger para a glória do teu nome. Traz a tua bênção, Senhor. Eu te peço no nome soberano de Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo na face da terra, Senhor. Levanta homens compromissados com a tua palavra, cheio de temor, cheio do Espírito Santo, Senhor, porque aqui está cheio do teu Espírito, não há tempo para outras práticas carnais, mas estão envolvidos
movido no teu Espírito, Senhor, na tua palavra e compromissada com ela, para pregar aos quatro cantos da terra e dizer que em meio a esta avalanche de prostituição e de mentira e de engano, a tua palavra é a verdade, a tua palavra santifica, a tua palavra liberta, a tua palavra transforma, a tua palavra levanta, a tua palavra abençoa. Ó Santo de Israel, atende o nosso clamor para a glória do teu preciosíssimo nome. Esconde-nos no teu pavilhão santo, dor que dá ladora baraçuri de quem derrece ar. Esconde-nos no teu pavilhão santo. Guarde a nossa vida espiritual, a nossa vida, Senhor, física, e cada dia abençoa-nos com toda sorte de bênção. Seja a tua mão protetora sobre as nossas vidas, como ministro de tua palavra, que tenho a responsabilidade de ministrar e de pregá-la, entregá-la no momento em que o Senhor tem me dado. Esconde-me e não me deixa render-me a homens nenhum, profanos, mentirosos e enganadores, homens carnais, mas me ajuda, Senhor, a ter compromisso com a tua palavra, porque até aqui tens me ajudado e continuará me ajudando enquanto viver nesta terra. Te amarei e servirei a ti. Do laboriasse, dergue contriação, é dor que quer derrecer a morte, alargue de camaço e dor de quem derrece a dor. Desta terra no comando a labora senda lá, deste-me o dolor de camaço e para conosco tem sido Senhor fiel. Santo, misericordioso e bom, fortalece-me em ti e me esconde debaixo das tuas mãos poderosa. Ajuda-me a amar tudo aquilo que tu ama e detestar tudo aquilo que o Senhor detesta. Abominar tudo que o Senhor abomina e amar a tua palavra e praticá-la, aplicá-la em minha vida. E todos que estão ouvindo esta palavra, Senhor, seja eles praticantes dela e o teu nome seja glorificado, exaltado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Orando por todos os pedidos que está nos grupos e os que me chegam em particular, nós estamos orando, meus irmãos, por todos, para Deus dar vitória. Às vezes eu fico em silêncio no grupo, não apareço muito para falar, que é para ninguém pensar que eu estou querendo aparecer. Eu não preciso de aparecer, eu não preciso de mídia para me promover, porque eu já tenho uma promoção eterna, que é os céus. Eu me lembro muito dos discípulos quando saíram, e Jesus despediu a todos e eles foram fazer o trabalho, anunciaram, vidas aceitaram a Jesus como Salvador, vidas que eram oprimidas por Satanás, e eles expulsaram demônios, e eles também oravam e Jesus curava, e eles voltaram muito alegres, e quando eles chegaram com muita alegria, Jesus deu um banho naquela alegria deles. Jesus disse: não alegreis porque os demônios obedeceram a vocês, não alegrai-vos por causa disso, alegre-se porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não adianta, com isso eu quero dizer aos irmãos, não adianta ser conhecido ao mundo inteiro e o seu nome não está nos céus. Tem tantos pregadores que não alcançarão os céus, porque estudaram para ensinar
os outros, mas não viveram, foram e são instrumento de escândalo da obra de Deus e tem os preços, a chamada e a prestação de conta. Eu me alegro porque eu tenho absoluta certeza que o meu nome está escrito no livro da vida e eu só estou aqui vivo porque sou pregador do Evangelho, não sou estrela, sou pregador do Evangelho, falo de Jesus, não fui chamado para discutir outro assunto, senão falar de Jesus, que salva, que liberta, que prepara e vai levar os santos para os céus. Quem tem ouvido, ouça. Não tenho outro objetivo. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. O meu interesse é o céu. O céu me basta. Estou usando os meios de comunicação porque tenho a igreja que está em casa e tenho tomado algumas providências. Nós vamos voltar quando as coisas aqui em Brasília equilibrar-se, porque eu não quero ser impedido por autoridade nenhuma depois. Eu quero seguir as autoridades que estão, mesmo porque eu não tenho desespero, eu tenho amigos, irmãos, eu tenho ovelhas que já são ofertantes, dizimistas, pessoas ficam, e alguns me perguntaram por que eu não falo porque o meu povo são convertido e convencido, eles têm temor a Deus e vão morar no céu, e cumpre com seus deveres e tal, e etc. Então não vou me ocupar aqui, perder o meu tempo com isso, eu vou estar pregando a palavra que sara, que cura, que liberta, que transforma, que prepara e que leva para o céu. De uma coisa eu sei, Deus está cuidando das ovelhas, dos irmãos que Ele me entregou para ensiná-los, como está abençoando os irmãos e como os irmãos têm abençoado a igreja do Senhor Jesus. Aqui só voltamos com total segurança que temos tomado todas as medidas e aguardamos o tempo. Que Deus abençoe. Que a graça de Deus Pai, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus na face da terra. E todos digam amém. Meus amados irmãos, oremos pelas nações, não esqueçam de orar pelos Estados Unidos, principalmente por Nova York. Nós sabemos o que está acontecendo e nós precisamos que Deus tenha misericórdia, misericórdia e misericórdia do planeta Terra e que cada um de nós façamos a nossa parte, porque o nosso Deus está fazendo tudo por nós. Que Deus abençoe, que Deus ajude a todos os santos, em nome de Jesus.